A quarta caverna que eu gostaria de falar com vocês, essa talvez seja uma das mais difíceis, que é a caverna do arrependimento e do perdão. Quando nós entramos na igreja, nós somos ensinados a perdoar. Mas perdoar não é e nunca será fácil. Por quê? Porque perdoar exige de nós, primeiramente, nos arrepender. Como assim? Porque quando você está com raiva de alguém, você murmura, você xinga, você blasfema, você vai lá e você fala um monte até a quinta geração. Estou mentindo? Então, a primeira coisa que você precisa fazer, Senhor, me perdoa, porque eu falei um monte de bobagem dessa irmã. Eu pensei um monte de coisa dela. Pai, eu sei que isso não agrada o teu coração. E agora, depois de um arrependimento sincero, porque Deus sonda e esquadrinha o seu coração, você fala assim, eu quero liberar o perdão sobre a vida dela e sobre a minha vida. Por quê? Porque não adianta nada nós fazermos assim, eu quero liberar o perdão. Mas não houve um arrependimento dentro do seu coração daquilo que você permitiu entrar. Porque quando nós nos iramos, quando nós somos machucados por alguém, entra junto com isso feridas na alma, amarguras, tristezas. E isso não provém de Deus. Mas como que você sabe? Gente, eu sempre falei que perdão é uma atitude, certo? Várias e várias vezes. Mas nesse último retiro, o Espírito Santo de Deus fez assim, sem arrependimento. Não tem como você alcançar o perdão. Se você não se arrepender dos sentimentos que você carrega, o perdão ele não vai ser real na sua vida. E eu falei, nossa, então primeiro eu preciso me arrepender. Porque a falta de perdão, ela me aprisiona, certo? E quando ela me aprisiona, eu carrego um monte de coisa junto comigo. Mas quando eu me arrependo desse sentimento, dessa atitude ruim, eu dou liberdade para o fluir do Espírito Santo na minha vida. Eu gostaria de ler o texto de Atos 3, do 19 ao 21. Atos 3, 19 ao 21. Arrependei-vos, pois, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, de paz, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. Vamos focar aqui no 19? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Lembra que eu falei da caverna? Vamos lá. Eu estou entrando na caverna, certo? Entendi que eu preciso me arrepender. E o que o texto diz que eu preciso fazer? Me converter. A conversão, ela é o quê? Mudar a rota. Então, agora eu estou olhando de outro ângulo. E o que é isso aqui? É uma saída. Do mesmo jeito que eu entrei nessa caverna, sem olhar para trás, só olhando para esse buraco negro, quando eu me converto, quando eu entendo o propósito de Deus na minha vida, eu mudo a rota. E aí, isso aqui se torna para mim uma saída. Então aí eu começo a enxergar, na ótica de Deus, aquilo que Ele quer fazer na minha vida. Existem cavernas que parecem ruins, mas são o refúgio e o cuidado de Deus. Não tem aqueles momentos que você fala assim, nossa, parece que eu estou esquecido, parece que ninguém está me vendo, parece que eu estou aqui escondidinho. O texto de 1 Samuel 22, do 1 ao 5, ele conta a história de Davi. Quando Davi fugia de Saul. E ele se escondeu numa caverna, a caverna de Adulão. Todo mundo conhece a história também. Nossos irmãos, está tudo firme na Bíblia. Glória a Deus. E o interessante, que enquanto ele estava lá nessa caverna, a Bíblia fala que ele fez algo diferente. Ele ali levantou pessoas, homens à margem da sociedade, que ninguém dava nada, endividados, pessoas que aos nossos olhos naturais eram ruins, e fez deles soldados, pessoas com um propósito. Às vezes Deus vai te esconder, às vezes Deus vai permitir que você fique ali, para um tempo de refúgio, para um tempo de cuidado, para um tempo de recomeço. Davi já havia sido ungido, a promessa já estava derramada sobre a vida dele, mas o processo a qual ele estava passando, ele precisava ficar nesse tempinho.
Às vezes nós precisamos entender que não é que Deus nos abandonou, ou abriu mão de nós, ou desistiu da promessa dele para as nossas vidas. Mas às vezes ele precisa que a gente fique ali, para que a gente cumpra o propósito, para que a gente seja aquilo que nós precisamos ser. Dali, Davi foi visto de uma maneira diferente. Talvez eu e você muitas vezes já estivemos nessa caverna do refúgio, do cuidado, e não nos atentamos para aquilo que Deus queria fazer e ministrar nas nossas vidas. Buscar em Deus e estar atento a Ele nos leva a conquistar o nosso propósito. O Salmo 142, Davi fez dentro da caverna. E em todo o tempo, durante todo o Salmo, pode anotar aí para você ler depois, porque são textos riquíssimos. Ele pede a direção e o cuidado de Deus. Ele fala, eu confio, eu acredito, é o Senhor quem tem o controle. E às vezes nas nossas orações, nós tiramos o controle de Deus e determinamos como nós queremos que a situação seja resolvida. Eu não suporto mais passar por essa situação. Eu não aguento mais ficar escondida. Eu não aguento mais ficar esquecida. Quando na verdade nós deveríamos estar falando assim, Senhor, me dá a direção, me mostra o teu propósito, cuida de mim enquanto eu estiver aqui neste tempo. Eu falei que eu apanhei bastante. Às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus nas nossas vidas, porque nós olhamos pela ótica humana. Mas quando nós começamos a olhar pela ótica de Deus, nós entendemos que nós não fomos esquecidos, mas que Deus está nos aprimorando para que o propósito e a promessa dele se cumpra na nossa vida.